Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aproveitando as férias para conhecer os professores? Hoje eu trouxe uma pessoa muito especial para vocês conhecerem. Com ela eu aprendi o que é psicobiologia e além de professora nossa, ela também é quadrinista. Venham conhecer a professora novinha de FMU, Melina Vaz. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais uma entrevista. Hoje eu trouxe uma professora que é novinha de FMU, o nome dela é Melina Vaz. Já tive a oportunidade de entrevistá-la uma vez para o meu estágio, então eu já conheço um pouquinho da história dela, e ela tem coisas muito interessantes para contar. Seja bem-vinda, Melina, obrigada por ter aceitado o convite. Obrigada, Patrícia. Nossa, valeu mesmo. Estou me sentindo honrada. Então eu vou começar com aquela perguntinha básica. Quem é a Melina? Você definiu super bem, né? Eu sou a professora nova da FMU. É aquela pessoa que está ali perdida no corredor, querendo descobrir onde que é a sala, né? Isso antes da pandemia. Não, ó, eu tenho me apresentado um pouco assim. Eu sou, né, pensando em carreira, né? Eu sou bióloga, formada pela Federal de Niterói, pela UF, né? Pela Federal Fluminense. Sou bióloga, mestre e doutora em psicobiologia e psicóloga formada pela USP Ribeirão. Acho que para começar, assim, tá aqui meu cartão, é esse cartãozinho acadêmico que eu E esse entrego. cartãozinho é aquele que fez assim com a cabeça, porque psicobiologia, eu nunca tinha escutado falar em psicobiologia e eu achei isso muito legal. É uma área interdisciplinar, assim, o programa de psicobiologia da USP Ribeirão tem mais de 30 anos, né? É um programa de bastante referência no nosso país. A gente tem outro muito bom na Unifesp e outro muito bom, né, dos três que eu conheço. Em Natal, na UFRN, né? É uma área em que a gente vai encontrar nutricionistas, biólogos, psicólogos, fonoaudiólogas, nutricionistas, biólogas, psicólogas, né? Porque basicamente somos todas mulheres nessas profissões. E a gente vai trabalhar, né, em termos de pesquisa. Você pode encontrar na psicobiologia desde uma pesquisa celular, né, alguma coisa genética, alguma coisa hormonal, com cobaias, até meu comportamento social, comportamento verbal, comportamento alimentar, comportamento de outras espécies que não só a espécie humana. Então é uma área bastante interdisciplinar, assim. Para mim foi, né, a minha trajetória começa na biologia. Para mim foi aquele quentinho no coração, porque era uma bióloga, queria trabalhar com comportamento, e aí assim, existe psicobiologia, não tô maluca, sabe? Foi assim. E aí você contou que você resolveu fazer a segunda faculdade de psicologia, porque quando você foi fazer o mestrado, né, o pessoal ficava, pô, mas você não é psicóloga? A pressão acadêmica foi muito grande, né? Porque eu fiz uma faculdade de biologia que foi muito diferente do que todo mundo costuma conhecer, assim. Até é uma coisa que eu só conheço da UF, né? É uma modalidade que eu só conheço aqui na UF, na biologia da UF, que é um bacharelado tutorial. O que é isso, né? Você procura um professor, você procura um tutor, né, um professor provavelmente de um outro instituto, né, para te orientar, para te tutorar nesse bacharelado. Né? E qual é a ideia? Né? Uma ideia é o curso de biologia daqui é muito progressista, muito humanista. Foi até uma das coisas que eu li a descrição e eu falei, nossa, eu quero ser essa pessoa aqui. Eu acho que eu tenho bastante orgulho assim de sou uma psicóloga e uma bióloga assim muito humana, muito crítica e tal. E, enfim, eu topei esse bacharelado que tem a proposta justamente de unir a biologia a uma outra área do conhecimento. Eu até falo que eu fiz psicobiologia desde a graduação, porque mesmo quando eu era bióloga, quando eu estava fazendo o curso de biologia, eu procurei um professor na psicologia. Olha, eu confundindo tudo. Eu confundo várias vezes UF e USP. Para mim vai numa continuidade, assim. Mas eu procurei um professor lá no Instituto de Ciências Humanas e Filosofia, que agora é o Instituto de Psicologia, né? Mas
10 anos atrás não era isso, era um departamento, e falei que eu queria estudar comportamento, eu gostava muito, assim, eu lembro que eu gostava de evolução e neurociências, tipo, foram as únicas matérias, eu fiz botânica, a minha família tira sarro de mim até hoje, que pergunta assim, e essa planta aqui? Aí eu fico assim, você sabe que eu não sei, sabe, não sei. Ah, e esse É uma bicho bióloga aqui? que não conhece plantas, ué. Não, é um fetiche da população, entendeu? Achar que biólogo sabe o nome de planta, todas as espécies de plantas, todas as espécies de animais, o biólogo é uma enciclopédia, né? E aí, mas assim, eram essas as coisas que me pegavam. E foi um processo todo, e ainda tem sido de aprendizagem desses campos interdisciplinares que para mim tem tudo a ver. E aí eu encontrei o professor Elton Matsushima, trabalhei com psicofísica na minha iniciação científica e fiz esse curso todo. O nome era até, eu acho muito engraçado isso, porque hoje em dia eu me reconheço como analista do comportamento, behaviorista, e esse curso, né, o nome a gente tem que fazer um plano de curso, era Ciências da Mente. Né, Uau! achei super irônico. Mas eu fiz desde matérias na psicologia, como pensamento, inteligência e pensamento, motivação e emoção, que hoje em dia eu vejo assim, psicologia experimental, psicologia cognitiva, bem toda a parte não clínica, né? Toda a parte de fora da atuação do psicólogo, né? Uma formação bem básica eu fiz na psicologia e fui monitora da disciplina de aprendizagem e memória, né? Eu, bióloga, sendo monitora da turma toda lá da psicologia, eu até tinha meus veteranos e meus calouros da psicologia, porque já tinha essa relação. E aí comecei nisso e assim, meu caminho mais natural nesse sentido era pós-graduação mesmo, eu já estava curtindo, queria ser cientista, né? Não queria ser nem bióloga, nem psicóloga, eu queria ser cientista e trabalhar com comportamento. Isso hoje em dia eu olho para minha trajetória e vejo, isso daí estava bem claro, né? Só precisava de gente para ir, e fui encontrando gente para ir me orientando nesse caminho. Então, tanto que quando eu fiz psico, eu consegui equivalência de 10 disciplinas, porque toda a parte experimental estava pronta, toda a parte experimental estava feita. Eu lembro que alguns dos meus colegas na USP, eles nem entendiam. Teve aluno do primeiro ano que demorou 2 anos para entender o que eu era, porque eu estava na pós e estava na graduação, e eu era monitora de uma disciplina, mas eu fazia outra com ele, sabe? Então, não é uma trajetória linear, de forma alguma. Uhum. Eu gostei disso que você comentou, né? Que aquele caminho estava dentro de você, mas você precisava de pessoas de fora que te ajudasse, né? Então, a importância que os professores têm na vida dos alunos, dos orientadores, né? Então, se você puder comentar um pouquinho sobre isso. Você falou assim, aquele caminho estava dentro de mim? Não, muito pelo contrário. Eu tinha um interesse, assim, sabe? Eu tinha um interesse que hoje em dia, quando eu olho, eu consigo dizer, meu interesse era com comportamento. Mas na época eu não sabia nem relatar isso direito. Tanto que eu comprei um livro sobre emoções, cognição, eu comecei minha trajetória na psicofísica, na psicologia cognitiva, e foram esses encontros que foram me ajudando a construir. Eu não diria que assim, o caminho estava dentro de mim. O caminho eu fui construindo junto, sabe? A minha orientadora do mestrado, no presentinho final que eu dei para ela, assim, que era um livro, eu coloquei a dedicatória, assim, tipo, olha, ter sido a sua aluna, porque a professora Andréa Schmidt é analista do comportamento, ter sido sua aluna mudou toda a minha trajetória. Eu não era analista do comportamento, eu era bióloga que não estuda comportamento, então conhecia a psicologia cognitiva, conhecia e li o livro do Gardner falando da revolução cognitiva, e falei assim, esse negócio de behaviorismo é ultrapassado, né? Eu sempre brinco, gente, behaviorismo não chegou no Rio, não. Ficou em alguns lugares do Brasil. No Rio de Janeiro, a gente não tem uma tradição de análise do comportamento. Né? Atualmente, eu sei, conheci isso em 2018,
teve na UERJ, o professor Celso Pereira de Sá, que inclusive tem uma pegada totalmente social do behaviorismo, e só que assim, ele não fez uma rede de apoio, né? Várias discussões políticas do campo que a gente pode pensar aí, que eu também não conheço toda a história para ser justa aqui nesse relato, mas de toda forma eu não tive acesso ao professor Celso Pereira de Sá, né, na UF, e ele na UERJ. Então, para mim, não existia análise de comportamento. Para mim, psicologia cognitiva, psicologia experimental, era tudo a mesma coisa, assim, eu não tinha essa clareza epistemológica que eu fui começando a construir a partir do mestrado. Então, assim, ter sido aluna, e foi até uma coisa que foi, assim, meio acidental, deu treta com o meu orientador do mestrado, e eu já tinha procurado a professora Andréia para ser monitora de uma disciplina, e aí, de repente, eu estava sem orientadora, eu falei com ela, e aí, rola e tal, e a gente trabalhou muito bem juntas, e assim, mudou minha trajetória, total. Eu acho que eu ia ficar mais nas neurociências, até, né, para uma trajetória mais óbvia, e menos no comportamento do se eu não tivesse ido para a professora Andréia. Mas depois que eu curti a análise do comportamento, ali eu falei, não, agora eu acho que essa coisa de seleção, e o Skinner tem uma pegada muito... Tem um trecho de um texto dele de 63 que fala que a psicologia é parte da biologia. E de repente eu estava assim, yes! Aí, ó, vocês tudo... Eu sou bióloga, gente, desculpa. Eu estava querendo me encontrar, né? Então, o Skinner, nesse sentido, várias vezes foi acolhedor, e aí muda tudo, assim, né? As pessoas que a gente vai encontrando vão construindo essa trajetória. Não tinha caminho nenhum dentro de mim, sabe? Entendi. Legal. E o que é ser uma analista do comportamento? Tá aí uma boa pergunta, Patrícia. Eu ando pensando demais, assim, né, sobre isso, sabe? Eu ando tendo, assim, muitas críticas à própria área, à pesquisa que a gente fez, à nossa tradição de pesquisa. E várias vezes eu já me questionei, assim, em muitos contextos a gente não olhou para as variáveis sociais. A gente não se preocupou, a gente está falando de uma psicologia americana, proposta por um homem branco, muito privilegiado, e a gente não notou várias implicações, assim, foi reproduzindo uma ciência e reproduzindo privilégios e reproduzindo padrões. Eu tenho me questionado muito, muito sobre o que é ser analista do comportamento, né? Esse ano, um movimento de pessoas formou, e eu faço parte também, o coletivo sócio-behaviorista, justamente com essa preocupação e esse posicionamento mais crítico em relação à ciência, em relação à produção do conhecimento, com um posicionamento mais crítico, mais político diante de tudo isso aí. Então, eu diria que eu ainda estou construindo aí o que é ser. O que é ser, assim, eu faço muita piada, né? Eu gosto de fazer piada. E eu já me apresentei algumas vezes, a minha descrição do Instagram, assim, eu sou analista do comportamento, mas eu sou legal. Aí eu ainda boto... Porque tem uma coisa aí também de... ser odiado, certamente. Ser meio... Sério, que você é behaviorista, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu coloco, eu sou legal, aí eu já boto assim, entre parênteses, assim, depende da função, é a relação funcional que eu vou estabelecer com você que vai definir se eu vou ser legal ou não, porque, enfim, piadas bastante internas, mas tem sido uma boa questão para mim, me questionar o que é ser analista do comportamento, sabe? Questão profunda agora. Você pegou Legal. bem... E você está lecionando quais disciplinas na FMU? Eu estou lecionando esse semestre que passou, né? Eu dei as disciplinas de contexto. Nossa, o nome da disciplina é tão grande, mas assim, contextos escolares educacionais, intervenções em contextos escolares educacionais, que eu também nunca sei se é educacionais ou escolares. Escolares e educacionais, eu tive esse semestre. Então tá. Porque eu tenho uma trajetória muito grande na educação, né? Eu sou professora
12 anos, 2014 anos. Eu fiz o antigo magistério, o curso normal, então eu aprendi muitas coisas, assim, eu estava lendo Paulo Freire em 2005, né, eu estava lendo Paulo Freire quando eu tinha 16 anos, então sempre mantive aí, sou professora de biologia também, então assim, o meu interesse de pesquisa vai muito para a psicologia, mas a minha maior trajetória profissional passa pela educação. Então, eu dei essa disciplina e a disciplina de intervenções em análises comportamentais, né, que é basicamente a clínica analítica comportamental, e também dou supervisão de estágio em análise do comportamento, que tem sido uma super aprendizagem, assim, sabe? A clínica analítica comportamental, eu comecei a me envolver desde o ano passado e tem sido muita aprendizagem e muita crítica também, né, nesse posicionamento de uma ciência que historicamente não se posicionou. O Skinner não se posicionou ali muito politicamente, né? Então a gente tem outros analistas do comportamento que geralmente a gente não ouve falar muito, né? Tipo o professor Celso Pereira de Sá, o Roland, que é americano, foi contemporâneo do Skinner, que se posicionaram de uma forma assim mais clara. Então, são essas disciplinas que eu estou dando, e eu já dou com um viés assim muito social até, assim. Eu falo de contingências sociais o tempo inteiro. Meus alunos, quem foi meu aluno esse semestre percebeu isso, e nos meus estágios eu também pergunto sobre variáveis sociais. Eu falei, olha, se a pessoa é rica ou pobre, se ela é negra ou se ela é branca, se ela é indígena, se ela é mulher, se ela é homem, tudo isso me diz do arranjo de contingências que ela vive, que ela está submetida, e acesso a reforçadores e punidores que ela vai viver ali, né? Então a gente precisa ponderar isso, né? A gente precisa ponderar isso na nossa análise funcional. Então, é inquestionável, né? A gente tem evidência científica o suficiente de que a gente vive num país racista, então pessoas negras estão submetidas a uma série de punidores e contingências sociais que pessoas brancas não fazem a menor ideia. Né? Mulheres estão submetidas a contingências que homens, se não, eu falo com meus alunos, especialmente homens brancos, eu falei, cara, vocês têm que estudar mais que todo mundo, porque Exatamente. Vocês não estão submetidos. Tem coisa que eu aprendi com a vida. Não sente na pele, né? Não sente Exatamente. Na pele, a gente não sente na pele. O outro fala e a gente fala, não, imagina, isso não existe. Não existe para você. Existe para mim. Exatamente. Então eu sempre pondero isso e apresento isso nas minhas aulas, assim, é uma característica bem forte. Eu até passei um tempo, você perguntou de o que é ser uma analista do comportamento, em termos epistemológicos, para mim faz todo sentido eu falar, sou analista do comportamento, é onde eu tenho a minha maior carga de leitura, né, essa trajetória acadêmica, experimental, tudo. Mas, assim, em termos de atuação profissional, eu me considero psicóloga social. Se os psicólogos sociais me aceitarem, assim. Que é isso, né? Se eles aceitarem uma behaviorista no grupo. Entendi. O teu principal referencial, então, é Skinner? Então, dentro da análise do comportamento, a gente tem muitos autores. Eu diria que eu sou skinneriana pra caramba, mas assim, o próprio Skinner, ele não é conciso e coeso em toda a sua trajetória. Então, sou skinneriana, sim, mas isso não me impede, né, de ler o Roland, de ler os atuais autores que fazem aí uma ruptura dentro do behaviorismo e se denominam contextualistas, mas que a gente aqui no Brasil meio que compra os pacotinhos, assim, a análise do comportamento, né, acaba tendo essa trajetória, né, mesmo que vá conhecer. Os contextualistas são, não sei se você já ouviu falar, são mais pop, assim, a FAP, a ACT e a DBT são as... Não faço a menor ideia do que você está falando, se você puder explicar mais. São as terapias mais recentes,
né? Elas vêm da década de 90, assim, e americanas também. Elas têm muito menos apreço teórico, né, ao behaviorismo, nenhum compromisso com o linguajar, com os termos, mas compartilham algumas bases epistemológicas fundadas no behaviorismo radical, assim, né? Até porque uma das primeiras coisas que eu coloco na minha aula é assim, vamos entender o behaviorismo metodológico e o behaviorismo radical, né? O Watson e o Skinner não é a mesma trajetória, não é a mesma, é bem diferente, assim, em termos fundamentais, assim, sabe? E então eu vou colocando aí, eu não me comprometeria em dizer que eu sou uma skinneriana, assim, não, porque nem sei exatamente o que isso quer dizer, as implicações de tudo isso, eu não quero me amarrar no Skinner, sabe, assim, mas eu diria que é um dos que provavelmente é o que eu mais li, se você for pensar em termos de autores, estou aqui pensando, não li tanto o Seidman, li um pouco o Seidman, que é outro autor super referenciado, li o Roland, li o Hayes, que já é a parte mais contextual, a Marcia, mas o Skinner e todos esses outros leram o Skinner, então né, não tem como fugir do Skinner, até concordando ou criticando, a gente vai ler a obra dele. Mas também a minha posição é muito interdisciplinária, é a minha bandeira, assim, né? Porque também li muitos textos do Freud, também li muitos textos do Paulo Freire, muitos não, vamos lá, muitos do Paulo Freire não, mas muitos da educação e dos autores da educação, o Paulo Freire, o Pedagogia da Autonomia, que nossa, é um livro que eu leio e releio, já li mais de uma vez. Então, assim, a minha formação é essencialmente análise comportamental, eu diria que, inclusive, em função dos laboratórios que eu frequentei, das pessoas que foram minhas orientadoras, mas eu gosto de uma ideia mais interdisciplinar, né? Até porque eu acho que a gente precisa dialogar com outras áreas, e uma das minhas maiores críticas à análise do comportamento, antes dessa crítica mais política, assim, é até que não deixa de ser política, mas é uma crítica à linguagem ortodoxa, hermética, totalmente fechada, né, que se você não sabe o que é reforço, se você não sabe o que é análise de efeito único, você não faz pesquisa, então a gente tem uma trajetória de pesquisa mesmo, muito a gente fechadinha na caixinha, a gente publica nas mesmas revistas da gente, né, a gente vai em congressos da gente, então assim, eu vou para a psicologia evolucionista, eu vou para as neurociências, né? Os eventos que eu mais fui foram esses eventos assim que têm uma abertura com outras áreas. E o pessoal está falando, olha, SBNEC, né? Sociedade Brasileira de Ciência e Comportamento. Eu falo, gente, tem um comportamento aí, vamos ocupar. Eu fico até fazendo a cabeça de uns outros análise do comportamento. Eu falei assim, gente, tem comportamento, é com letra maiúscula aquele comportamento, vamos para lá. É um congresso mais barato, enfim. Não que as neurociências politicamente não tenham as suas próprias questões, mas eu prefiro ficar nesse... Né? Um amigo meu, que é analista do comportamento, uma vez me falou assim, que eu sou uma pessoa de fronteira. Eu gostei muito, o Robson Cruz, no livro dele, que eu também indico, que é sobre a biografia do Skinner, a única biografia do Skinner que eu li, inclusive, que o Skinner era uma pessoa de fronteira, o Skinner estava o mestrado dele, eu acho que foi na fisiologia. Né? É uma brincadeira que eu gosto de falar com todo mundo, né? Até, especialmente eu falava isso muito quando eu ainda estava no mestrado e tal, que os principais nomes da psicologia, né? O Skinner não era psicólogo, ele fez uma coisa parecida com letras. O Freud era médico, o Piaget era biólogo. Então, assim, os grandes nomes da psicologia não eram psicólogos, né? Então, eu me sinto mais acolhida, assim, sabe? Eu brincava com isso. Você fez biologia no Rio, e aí você veio para São Paulo para fazer o mestrado? Foi por isso que você veio para São Paulo? Fui para Ribeirão Preto, morei lá 6 anos, de 2012 até 2018. Né, comecei o mestrado. Aí no final do mestrado, né, você mencionou, foi uma pressão acadêmica mesmo, foi entender que outra crítica que eu tenho bastante, né, você vê, sou um poço de críticas.
A academia, né, a gente entra na pós-graduação com qualquer formação, mas na hora que a gente sai para a vida acadêmica, né, e pensando que eu direcionei toda a minha formação para ser professora universitária, os concursos começam a colocar restrições. Então, assim, onde eu me vi, assim, onde eu me vejo atuando, na análise de comportamento, nas disciplinas de metodologia científica, psicologia experimental, aquelas introdutórias de biologia e tal. E muitos desses concursos, você precisa ser psicólogo, né? Tá no edital. E aí, ou mesmo para faculdades privadas, né? Exige-se que seja formado em psicologia, né? Ou mais que isso, né? Psicólogo. E aí eu me vi nesse meio do caminho, nesse limbo, assim, né? Em 2013, eu pensei assim, bom, eu já estava prestes a me tornar mestre, querendo trabalhar, querendo começar louca para dar aula, porque eu deixei de dar aula assim que eu saí aqui do Rio, né? Eu dei aula até 2010, dava aula para criança, né? Dou aula desde os meus 17 anos, acho. Dei aula de desenho, pintura, depois eu dei aula para o ensino fundamental 1. Dei aula para jardim, dei aula para EJA, né? Nisso que eu era professora de São Gonçalo, município de São Gonçalo, depois eu pedi a exoneração em São Gonçalo para Niterói, né? A cidade que eu morava, a cidade que eu estudava. E depois que eu me formei em biologia, estava dando aula de biologia para o Fundamental 2 e para o ensino médio. Então, assim, eu parei de dar aula para fazer a pós-graduação. Então, estava louca de vontade de voltar para a sala de aula. E aí me vi nessa barreira o pessoal nem olhava meu currículo, nem mandava, não adiantava nada, porque eu era bióloga. Assim, o que você, bióloga, está querendo fazer aqui, sabe? E aí eu fiquei assim, quem sou eu na fila do pão, né? Então, vamos lá, eu sou pobre, não vou acabar o doutorado, quero fazer doutorado, não vou acabar o doutorado e correr o risco de estar nesse limbo. Então, aí eu comecei em 2014, a segunda graduação de psicologia, lá na USP Ribeirão, e fiz a segunda graduação junto com o doutorado. Uau, né? Foi. Uau. Eu não recomendo. E no meio disso tudo, teve um intercâmbio, né? Teve, em 2000, foi quando eu saí de Ribeirão Preto, né? Morei lá até julho de 2018, né? Foi quando eu me formei na faculdade, aí já tinha acabado a disciplina, já tinha feito todos os estágios, tudo. E já tinha terminado toda a coleta de dados do meu doutorado, e aí consegui o último edital de bolsa doutorado sanduíche da CAPES, né, antes de ter mais curso, infelizmente. Desde 2015 para cá, que foi quando eu entrei no doutorado, eu venho testemunhando assim todo o desmanche da ciência no país. Assim. A gente chegou a ter... Eu tive o privilégio de ter o professor Júlio de Rose como orientador pontual no programa no meu programa da USP. Então, assim, o meu orientador era de São Carlos, só que oficialmente eu estava na USP. Então, tudo que chegava em termos de investimento, eu tinha acesso a todo o investimento que chegava, né, para os alunos de um orientador, porque ele só tinha eu de aluno, então tudo que chegava era meu. Então, era eu que mediava a relação, né? Ele assinava os documentos e tal, mas eu tinha acesso a toda essa informação. Né? Não é como se fosse o professor que está gerindo o laboratório dele, ele tem acesso ao quanto que chega, porque chega um valor de acordo com os alunos. Então, assim, foi drástico, né? De um ano para outro ver caindo. Assim. Então, eu falo que foi. Né? Não, é muito triste, assim, é bastante questionável a falta de investimento que a gente vem sistematicamente fazendo, né? E começa antes do impeachment e tal. A crise vem se acumulando e vem piorando. Né? Então, eu acho que foi muita sorte conseguir esse último edital para o intercâmbio. Eu fui para a Noruega, né? Foi um país que foi também... Eu escolhi a orientadora, não escolhi o país,
eu queria alguém com um perfil interdisciplinar, um perfil para conversar, para poder analisar meus dados, que ainda não estão publicados. Está aqui, ó, tem um monstrinho acadêmico aqui no meu ouvido, um diabinho falando: o que você está fazendo, que você não está escrevendo? que eu fiz uma coisa bem original, assim, no meu doutorado, pensando na análise do comportamento, que eu trabalhei com muitos sujeitos, né? Eu tinha uma crítica muito forte à análise do sujeito único, que é o padrão da análise do comportamento. Eu entendo a lógica e gosto daquele controle, mas eu falei assim, não, mas a gente precisa, para eu generalizar isso e tal, para pensar em trabalhar com um grupo, queria trabalhar com comportamento social, eu preciso de mais sujeitos. E aí eu tive 100 e poucos sujeitos. E então eu preciso até hoje, de ajuda para analisar esses dados. Eu analisei, tá feito na tese, mas a ideia de ir para a Noruega era poder conversar, trocar com essa outra orientadora de lá, né? E foi uma experiência fantástica, né? Foi um momento maravilhoso, foi em 2008. Foi um momento que o Brasil estava se acabando com as eleições. Não foi nada agradável também estar fora daqui. Eu acho que não tinha como passar outubro de 2018 de uma forma agradável sendo brasileiro. Era uma coisa que, né, acho que ficou bem, bem claro, né? Fora do país, eu garanto que não estava maneiro. E vocês aqui... Você chegou a mencionar o tema do seu doutorado? Acho que não, né? Eu trabalhei com comportamento verbal e cooperação, né? Assim, né, o comportamento social. Falando em termos mais específicos, correspondência verbal, não verbal e comportamento social, e cooperação. O que eu fiz, mais ou menos, assim, falando grosseiramente? Eu investiguei se a gente, reforçando o comportamento verbal, a gente alteraria um comportamento social, né? A gente alteraria um comportamento... Estou vivendo o meu doutorado aí nessa pandemia, assim, em termos da forma como eu considerei o comportamento social, que foi por meio do dilema dos bens públicos, que vem da economia comportamental, né? E o que é esse dilema? É assim, todo mundo tem que fazer a sua parte para todo mundo conseguir um benefício maior. Se cada um agir conforme o melhor para si mesmo, ninguém consegue o benefício maior. Que é basicamente o que a gente está vivendo agora com a pandemia. E eu incluí aí uma variável que é: se eu reforçar um relato sobre ora cooperar, ora não cooperar, né, eu interfiro nisso? E os resultados são bem legais até, porque interferiu. E eu precisava de ajuda para analisar isso, e eu também queria, e cheguei a coletar dado lá, fazer um estudo multicultural, né? Quando a gente vai pensar os países escandinavos e todo o bem-estar social, né, um governo social-democrata e tal, comparar com o Brasil e as condições daqui, eu acho que dá uma boa discussão, que ainda não está feita, mas parcialmente feita, eu diria. Inclusive é algo que eu coloquei no meu relatório final do estágio que eu fiz com a Mara. Eu fiz uma observação que esse é um momento fantástico para a ciência, porque é possível a gente fazer uma pesquisa no mundo inteiro, em qualquer país, do mesmo assunto. Então, quando que a gente tem um outro momento assim, com uma pandemia, então todo mundo está vivendo coisas muito parecidas, né? E ao mesmo tempo não. Assim, todo mundo está vivendo coisas muito parecidas, mas ao mesmo tempo não, porque assim, aqui no Brasil a gente tem duas curvas. A gente tem a curva de mortalidade de pessoas brancas e a curva de mortalidade de pessoas negras. Sim. Então, isso diz muito sobre o nosso país, né? No centro da cidade, na periferia, tudo isso é muito diferente, assim. Mas o meu tema foi terapia online, né? E até te entrevistei sobre isso. E muito obrigada pela indicação do livro, foi bastante útil, gostei bastante. Adorei o livro, porque são casos, né? E é o que a gente, aluno, mais precisa ler. Casos e análises e tal. Então eu pensei, nossa, é muito legal, porque qualquer área que você escolha, né? Você consegue fazer uma pesquisa aqui, comparar com uma pesquisa que está sendo feita, para ver se os países reagem da mesma forma ou não.
né? Então, eu acho que para ciências é um momento bem interessante. Eu andei participando aí de algumas pesquisas mesmo, até uma pesquisa em parceria Brasil-Noruega, mas que não era nem São Paulo, era o pessoal de Natal, né, querendo avaliar bem-estar, percepção de ansiedade, umas coisas assim, né, uns relatos de... Bom, eu estou chutando, só fui participante, estou chutando que era uma coisa meio bem-estar, assim. Legal. Eu acho que a gente chegou a conversar sobre orientação vocacional, alguma coisa assim ou não? Ah, sim. Uma das minhas, né, especialidades aí dentro da psicologia enquanto área de atuação, né, eu falo que eu me considero psicóloga social, né, mais do que analista do comportamento quando eu estou pensando em atuação, justamente por essa trajetória de estágios e de aproximações com orientadores da orientação profissional e da psicologia social, né, que na USP Ribeirão Preto eu fiz um pouco esse caminho e agora na USP aqui capital eu tô no tá meio indissociável assim, né? O pessoal da orientação profissional tem uma pegada, né, social demais, o que para mim é maravilhoso, que o pessoal lá do departamento. E sim, assim, uma das coisas que eu me vejo atuando, assim, que eu tô buscando mais, eu gosto muito de adolescente. Nossa, eu sei que ninguém gosta deles, mas eu adoro. Eu adoro adolescente, eu gosto muito da orientação profissional como essa ideia de uma psicologia do futuro, né? Uma psicologia que planeja, uma psicologia da esperança, né? A gente tá... É um sofrimento, tem muitos lutos, né? Tem muito luto, sabe, deixar para trás alguma coisa, tem muito luto escolher uma coisa e não escolher outra, né? E aí vou voltar ao que você falou, o caminho não estava dentro de mim, o caminho a gente vai fazendo. Então, nesse caminho, você vai abrindo mão de para lugares que você não foi e vai celebrando outros que você conseguiu. Mas, de toda forma, é uma psicologia que um autor psicanalista argentino até chama de profilática, né? A profilaxia, do tipo, a gente está prevenindo decepções, a gente está prevenindo problemas, porque a, a orientação profissional, o trabalho, está muito ligado à nossa identidade, né? Assim, a primeira coisa, quem é Melina? Nossa, me apresentei aqui, só trabalho. Né? Então a gente se apresenta em muitos contextos, essa é a nossa primeira face, assim. Eu acho Então que eu a gente gosto está muito muito dessa ligado a ideia. isso. Né? Toda vez que você pergunta, mas quem é fulano? Ah, fulano é médico. Não, mas não perguntei a profissão dele, perguntei quem ele é. Né? Mas a gente se define muito pelo que a gente faz. Sim, Né? sim. E E a esse nossa ser e felicidade está fazer. muito relacionada a isso. Então é fantástico quando você coloca que é uma psicologia preventiva, né? Profilaxia. Eu Porque coloco realmente, não, né? O Boroslavski. se realmente com 16, 17 anos a gente tiver uma orientação assim, né? Um autoconhecimento, uma ajuda para escolher o caminho, previne muita coisa. Previne muita coisa. Eu gosto dessa ideia, assim, eu gosto dos adolescentes porque tem muito sofrimento ali, todo mundo lembra do adolescente, ninguém tem saudade, mas nossa, tem muita energia, né? Tem muita Muito vontade de potencial. fazer. Eu acho, nossa, eu adoro, assim, eu sou suspeita para dizer, é um sofrimento que eu me identifico. Até tiveram uns alunos do primeiro ano que me entrevistaram, né, no início do semestre, e eles até perguntaram uma coisa assim: e como é que é chegar e você ter que lidar com qualquer coisa? Eu falei: não, gente, a gente não lida com qualquer coisa, a gente vai escolhendo os sofrimentos que a gente aguenta. Exato. Eu sou feminista, criei um coletivo feminista dentro dentro da psicologia evolucionista, tem toda uma crítica ali para as pesquisas e toda uma ideia de dar um suporte para as pesquisadoras, mas eu, em si, pelo menos até agora, eu não tive coragem, né, de aguentar esse sofrimento, trabalhar com esse sofrimento. E eu sei que tem várias mulheres, especialmente mulheres psicólogas, que estão focadas nisso, né,
que o foco dos atendimentos, o foco das pesquisas são questões de gênero, e aí passa por violência, passa por questões de saúde. Então, assim, cada um vai... a gente tem uma ideia de psicologia que vai trabalhar com tudo. Não, não, gente, a gente vai conseguindo ver onde que a gente consegue aguentar esse sofrimento. Legal, fantástico isso. E eu me lembrei que você comentou agora há pouco que você sempre quis ser professora. Desde criança você já sentia isso? Quando você pensou a primeira vez, eu quero ser professora? Olha, agora que você falou, a gente falou de OP, né? A trajetória profissional faz todo sentido. Eu falo que eu queria ser 3 coisas, assim. Eu lembro dos desenhos, assim. Com 7 anos eu queria ser desenhista, com 8 anos eu queria ser cientista, e com 9 anos eu queria ser professora. Hoje em dia eu sou grata e satisfeita, apesar de várias coisas, de perceber que eu consigo ser as 3, assim. E, e, mas isso foi naquele momento mais infantil. Quando eu estava no ensino médio e eu fiz esse curso, né, o antigo magistério, que eu sei que aí em São Paulo vocês não ouvem falar há muito tempo, mas aqui no Rio ainda existe, temos institutos de educação, as pessoas ainda são formadas, mesmo 10 anos depois. A partir do momento que eu estava fazendo o ensino médio na educação, e esse ensino médio, né, que é o curso normal, você começa a ter, no primeiro ano você tem uma disciplina ou 2 só de educação e todas as matérias do ensino médio regular, né? Depois você vai tirando, né, o currículo, e aí críticas ou não, mas foi assim que eu tive, o currículo vai perdendo, né? A gente deixa de ter as matérias de ciências exatas, assim, né, como um todo. A gente deixa de ter química, deixa de ter biologia, a gente deixa de ter física. E aí no terceiro ano, e dá-lhe matéria pedagógica, e no terceiro ano a gente deixa de ter história e geografia e mais matéria pedagógica, e são 4 anos, né? E no quarto ano é basicamente só matéria pedagógica e estágio. Então, assim, eu fiz esses 4 anos com muito prazer. E no terceiro ano ali eu tive professoras fantásticas. Foi quando eu li Paulo Freire também. E eu falo que foi ali que eu me tornei professora. E a minha escolha por biologia, a minha escolha para graduação foi circunstancial. Eu escolhi basicamente assim, qual a aula de que eu quero dar. E depois, até, eu acho que eu repito essa trajetória, o que é bastante clichê, né, as pesquisas de orientação profissional indicam isso. Eu repito esse mesmo movimento quando eu estou na graduação de biologia, querendo saber, eu quero ser professora universitária, o que eu vou ensinar? E aí, comportamento, né? Onde que eu, sabe? Então, eu falo que e até porque eu acho que a ideia de professora universitária, me parece que é esse lugar que eu tenho mais flexibilidade, né, de atuação. Dá para ser um monte de coisa, né? Eu sou suspeita, e disso eu tenho até artigo publicado, né, sobre o tripé pesquisa, ensino e extensão da universidade. Então, assim, acho que esse tripé me contempla bastante, sabe? Então, acho que é nessa que eu falo que eu sempre quis ser professora. E eu falei, né, que eu estava tentando dar aula, tentei dar aula em 2013, 2014, não consegui, continuei na minha trajetória acadêmica. Então, assim, eu estou muito feliz de voltar para a sala de aula agora, sabe? E você não tem vontade de dar aula no ensino médio, já que você gosta tanto de adolescente? Olha, Combinar as duas coisas? eu já dei aula no ensino médio, mas eu só não tenho vontade hoje em dia de dar aula no ensino médio porque eu acho chato o conteúdo, né? Eu teria que dar aula de biologia e tem muita coisa engessada, e tem uma coisa muito chata do ensino médio que é o vestibular, né? Uhum. Que não tem função em termos de aprendizagem nenhuma, mas eu sei que tem um papel ali social imenso, né? Que é a entrada ou não na universidade, e você fica muito dependendo do vestibular. Eu acho isso muito chato. Então, assim, dar aula no ensino médio, eu fico assim, nossa. E isso poderia ter sido uma opção, mas eu fui
né, cursinho, especialmente cursinho, é onde se paga melhor, mas eu sempre fugi um pouco do vestibular. Nossa, Deus que me livre, vestibular. Legal. E eu gostaria que você comentasse, você falou que você agora é quadrinista, eu falei a palavra certa, o termo certo? Falou. Eu faço desenhos, eu sou quadrinista, né, ou cartunista minimamente. Esses títulos nunca me representaram bem, né, vários deles. Mas eu comecei em 2018 lá na Noruega, né? A Noruega tem várias histórias especiais. Uma delas certamente é essa. Eu acho que foi para lidar com aquele outubro, né? Aquele outubro fatídico de 2018. Todo outubro, né, independente das eleições, a gente, pessoas que gostam de desenho, tem um desafio internacional, acho que desde 2016, criado por um americano chamado Jay Parker, que chama Inktober. Né? Ink, né, de tinta, né, como é que é o nome dessa tinta mesmo? Nanquim? Enfim, Nanquim, Nanquim. obrigada, Nanquim, né, Nanquim em inglês. E aí, nessa brincadeira com October, né, de outubro, e aí a ideia, né, ele lança, né, hoje em dia a equipe, a empresa Inktober lança uma lista de palavras e a ideia é você fazer um desenho por dia com aquele tema, com aquelas palavras. E assim, o desafio, né, a ideia desse desafio, né, é totalmente gratuito, voluntário, todo mundo que quiser pode participar. É simplesmente criar o hábito de desenhar, né, é tornar disso um hábito, porque entre artistas isso é muito comum, e eu sou uma artista muito clichê nesse aspecto. Você tem muito medo de o que vão pensar da sua obra. Você coloca muito de si num desenho. E aí rola muito medo de o que vão pensar. Meu Deus, vão falar que é feio, não sei o que, não. E muitas vezes você deixa de desenhar por isso, e quando desenha também não mostra. Então, assim, a arte não tem consequência, né? E a ideia desse desafio é isso, né? Começar a desenhar e começar a se expor. E eu estava sozinha, foi depois de uma manifestação do Ele Não, que teve na Noruega também. Eu conhecia algumas brasileiras maravilhosas na manifestação lá. Claro que dava medo de gente, mas estava valendo. Foi 29 de setembro, eu já comecei a fazer um desenho. E aí, no dia 1º de outubro, eu respirei fundo, já conheci o desafio, falei assim, esse ano eu vou participar. E aí eu comecei a desenhar, e o primeiro desenho foi o Dr. Idol. Tipo, a palavra era veneno, e eu fiz esse remédio, né? Tipo, olha, cuidado, pode causar dor de cabeça, insônia, depressão, queda de cabelo, emagrecimento. Era uma piadinha assim, tipo, se os sintomas persistirem, procure seu orientador, se ele atender, é claro, né? Se ele não desaparecer e tal. E foi uma piada muito boa, assim, a galera começou a gostar, e eu fui fazendo todos os dias, e eu basicamente falava de política, né, que era o tema que a gente estava vivendo, e a política nesse contexto acadêmico, que é uma das coisas que tem mais me interessado atualmente, é como a política, é, a, como o contexto político acadêmico altera e influencia na ciência que a gente produz, né? E eu tenho falado sobre isso com quadrinhos, então desde 2018 eu comecei a fazer, né, desse desafio dos 31 dias, eu fiz 30 desenhos e começou a ter uma vascularidade, assim, as pessoas começaram a gostar, a gente começou a marcar, pessoas começaram a marcar outras pessoas compartilharem, porque estão vivendo essa mesma situação e tal. E aí eu comecei, e eu postava, e para mim eu comecei uma série de desenhos que é o Diário de um Doutorado, que vem de um texto que também saiu publicado, que eu escrevi em 2017, que saiu publicado em setembro de 2018, né? Foi uma sequenciazinha. Na revista Poeta de Gaveta, da USP Ribeirão Preto, que é uma crônica, que é assim, Diário de um Doutorado, o mundo acadêmico, em que eu estou descrevendo
o mundo acadêmico como um mundo, assim, uma coisa bem literal, né? É um mundo gasoso, é como se fosse um planeta. E, e aí, assim, há um tempo que eu estava pensando nesse texto e tentando ilustrar e não rolava. De repente, nessa movimentação toda, eu comecei a falar do universo acadêmico. Aí eu tenho uma sequência que, se tudo der certo, eu vou conseguir formalizar isso num livro até o final do ano, até novembro, assim, é a minha projeção. Acho que vai ser um livro digital mesmo, estou aprendendo a editar algumas coisas, que é um pouco, pelo menos uma primeira parte desse diário de um doutorado, porque eu lancei ano passado na Abrapso, né, um lançamento não oficial, totalmente pela surdina, mas vendi para algumas pessoas lá, acho que eu vendi quase 100 cópias, em torno de 100 cópias, agora eu não lembro, acho que foram mais 100 cópias de um zine que eu fiz, que foi Arte e Ciência. Bastante, legal, parabéns. Não teve, me surpreendeu, vendi online, pessoas encomendaram, vendi pessoalmente, que foi assim, eu notei que dentro da minha narrativa tem dois movimentos, assim, um muito pessoal, que também é muito crítico, muito político, e mais um mais social e mais amplo, assim, que eu estou falando de questões mais amplas e não necessariamente de mim. Aí o Zine, eu reuni o que eu achei melhor, assim, dessa narrativa mais ampla, e fiz esse zine, né, chama Arte Ciência, né, que é um cafezinho, né, um café duplo de arte e ciência para a gente conseguir levar. E tem umas reflexõezinhas que eu fiz, que eu fiz da época das eleições, em que eu estou me questionando esse papel de pesquisadora, investigando comportamento social, e o que eu estou fazendo nessa eleição, né? Para que eu estou fazendo ciência diante desse cenário, onde que a gente contribui. São mais questões do que respostas, totalmente, assim. E eu estou seguindo, acho que eu estou cada vez mais quadrinista do que cartunista, até porque eu comecei fazendo desenhos assim, né? Como era um desafio e você tem que fazer um todo dia, dá muito trampo. Nossa, dá muito trabalho. Então eu pensava numa ideia, né? Você tem que pensar na ideia e Quando tem que que eles transformar. divulgam a palavra? No dia? Eles divulgam a palavra no Não, dia? eles divulgam a lista toda, né? A lista Ah, toda. Você pode até fazer adiantado. Agora que eu já estou na lista de e-mails, até eles divulgam até um pouco antes, porque se quiser você pode fazer. Mas eu gosto da brincadeira do todo dia, sabe? Eu gosto do perrengue de outubro. Então eu faço todo dia, assim. Eu tento não roubar, né? Às vezes eu roubo, porque assim, cara, hoje não deu, amanhã também não vai dar, mas eu sei que eu posso fazer da quarta-feira, então vou começar hoje. Isso eu fiz esse ano passado. Mas em 2018 eu fiz, né, um por dia. Então eu pensava em como transformar aquilo num desenho só que fosse mais rápido também. Então eu comecei fazendo, né, fazendo um quadro só. E depois, assim, eu comecei a colocar umas piadas. Às vezes eu pensava assim, foi mais para o ano passado. Eu colocava dois quadros. Agora eu estou fazendo a tirinha mesmo. Eu ando fazendo 3 quadrinhos, né, que é mais a tirinha clássica. Né? e Até a última. quem quiser Tá tudo conhecer no, hoje. tá tudo no meu Instagram. É @Melina_Vaz com X, que eu sou carioca. Vasco X. Legal. Muito bom, muito Tá bom. tudo publicado lá, até uns desenhos mais antigos, né? Que essa coisa de ser artista é um processo de se assumir. Eu falo que eu me assumi artista em 2016. Foi quando eu comecei a postar umas coisas antigas que eu tinha feito, Legal. bem timidamente. E aí, em 2018, eu comprei mais a bola e eu tô mais assim. Depois que eu fiz o Zine, eu já tô me achando super ousada, sabe? Assim, eu vou me dizendo, não, sou quadrinista também. Mas quando eu chego perto dos. O Zine, quem me incentivou foram 3 artistas, 3 quadrinistas, numa feira que eu fui ano passado, em São Paulo, tava no meio do Inktober, fazendo um monte de desenho, tentando dar conta. Aí fui, a feira chama Desgráfica, né, que é uma feira de arte gráfica, maravilhosa. E aí fui na palestra dela e tal, tem pergunta? Aí eu falei, tenho, como é que eu faço? Não sei o que, não, né? Aí a galera falou, vai na Xerox, vai lá, monta, encaderna bonitinho e manda ver. E aí até eu falei assim, mas onde que eu levo? Assim, eu queria. Aí uma delas me falou,
olha, se você quer materializar sua arte e tal, faz isso, né? A galera falou, não vai ser tão caro e vende, né? Você fala sobre o quê? Eu falei, eu falo sobre o universo acadêmico, né? Sobre esse perrengue que é ser mestrando, doutorando nesse ambiente que você faz por amor, pouca grana, muita vaidade, né? Todas essas questões. E ela falou, então, pô, leva no congresso, leva nos eventos que você vai, sabe? Porque aqui na feira todo mundo gosta de arte, mas necessariamente ninguém vai se identificar, mas leva num congresso acadêmico. Aí era final de outubro, né? Falei, verdade, tipo, daqui a 2 semanas eu vou na Abrapa. Teve 2 eventos assim consecutivos, era um de psicologia evolucionista e outro era o de psicologia social. Eu falei, cara, é isso. Aí levei minhas copiazinhas lá de Xerox mesmo dentro da mochila. Falei, então, chegava foi um amigo, sabe aqueles desenhos? Então, tá aqui uns vídeos, né? Aí todo mundo curtiu. Nossa, vendi por R$ 20, foi super viável, assim. Uau, uau, parabéns. Vendeu muito bem. Legal. Nossa, ficou bem legal, assim. E eu achei que ninguém ia comprar, né? Você pensou, não, ninguém vai comprar isso, por quê? Mas a galera curtiu e comprou, E fez. eu acho que para você deve ser uma coisa fantástica, né? Porque é um relaxamento, é um prazer, é saúde mental, né? Quando a gente consegue colocar as nossas angústias na arte, né? Externalizar isso, eu imagino que deve ser muito bom. Não, eu falo que atualmente na clínica eu uso muito quadrinho como recurso terapêutico, eu uso na supervisão, eu indico para. Canso de indicar perfil de Instagram de artista que eu conheço, ou tiro print de quadrinho e mando: olha, vi esse quadrinho aqui, lembrei daquele cara. E para mim é uma forma de elaborar sofrimentos, assim, sair na piada, né? Mas não é uma piada vazia, é uma piada crítica. E passa. Esses dias, uma amiga minha postou um desenho que eu fiz em 2016. E um desenho triste. Nossa, assim, eu fiz o presente pro bebê dela, né? E era um balão todo colorido e o fundo tá preto e branco. Eu olhei para aquele desenho, na época eu fiz assim, bonito, com a intenção pro neném. Mas eu tava muito mal. Nossa, eu realmente estava muito mal. E aí eu olhei para aquele desenho e falei assim, gente, olha que pesado, por que não era para dar para um bebê, sabe? Eu acho que eu dei para minha amiga. Eu até falei para ela, olha, eu dei esse presente para você, não coloca no quarto dele. Ela, nem botei a moldura até hoje. Eu falei, que bom que você não botou a moldura, não bota, sabe? Ela, também acho triste. Eu falei, cara, é muito pesado, né? Assim, eu realmente elaboro muito dos meus sofrimentos desenhando e pintando. Muito bom. E os teus artigos? Se a gente entrar na Cielo, onde que a gente encontra os teus artigos publicados? Olha, é bem mais fácil encontrar, assim, se entrar no meu Lattes, né? Não são muitos. O meu preferido, o meu preferido é o da minha graduação, de verdade. Mas certamente, acho que qualquer CAPES, periódicos CAPES, também se botar Vais 2015, 2016. Com Z, né? Não com X. Vais com Z, Mas o meu preferido mesmo acho que saiu em 2016, acho que foi. Porque eu também submeti esse artigo foi o que demorou mais tempo. Eu submeti ele em 2012. Fala sobre a história das semanas de biologia na Universidade Federal Fluminense e como que esse evento, a biologia que fez 20 anos esse ano, e como na época tinha acabado de fazer 10 anos, né, e como esse evento, organizado majoritariamente por alunos para a comunidade, que a gente chegava a receber 300 pessoas, então profissionais de biologia, alunos de ensino médio, ou estudantes de outras graduações e de outros cursos de biologia, como aquilo, né, como aquele evento contava a história do curso e contava a história do amadurecimento. Nossa, eu tenho um orgulhinho desse artigo, assim, demais. Assim, os outros que eu tenho publicado foram da minha iniciação científica e do meu mestrado, doutorado. Eu ainda estou aqui com o meu bichinho aqui na minha cabeça para publicar, para escrever. Mas esse da graduação eu tenho muito xodó, assim, é um dos que toca mais, assim, quentinho.
E se algum aluno quiser fazer iniciação científica no próximo ano e quiser fazer em behaviorismo, nessa área comportamental, você orienta a iniciação? Então, eu acabei de chegar na FMU, né? Então, eu tô indo aos pouquinhos. Esse ano, eu não aceitei, quase aceitei, porque eu sinto, né, aquele prazerzinho já pela pesquisa, mas achei que tinha uma outra pessoa para fazer um trabalho melhor que a aluna pediu. Acabou que eu não orientei. Então, e eu tô querendo pegar leve comigo esse ano, né? Eu ainda tenho coisas para escrever, para finalizar o doutorado, mas talvez ano que vem seja possível. Estou só engatinhando ainda na FMU. Legal. Tem alguma outra coisa que você gostaria de comentar? Que eu tenho uma pergunta final, mas antes disso, quero saber se você tem alguma coisa que você gostaria de falar. Não, a gente estava falando dos meus desenhos. Teve um trabalho que eu fiz com desenho, não ficou tão pop assim. Eu não coloquei ele no Instagram, mas eu estou vendo o que eu vou fazer com ele. Que foi uma newsletter que eu participei, foi muito legal também. A gente bancou assim, né, um ano de newsletter, chamava Ciência no Brasil. E eu ilustrava o conteúdo, né? Toda semana eu fazia um conteúdo de desenho com alguma crítica, ou com o que tinha a ver com o conteúdo da semana. Tem um desenho especialmente que eu gosto muito é um gráfico, né? Que a ideia é trazer a ciência brasileira. Aprendi muita coisa sobre ciência brasileira de um modo geral. Assim, a gente tem ainda no nosso discurso, especialmente os professores mais velhos, porque viveram a escassez da década de 90, de que a gente produz uma ciência precária, de que a gente não consegue produzir inovação porque a gente não tem dinheiro, que a gente não tem investimento. E assim, participar dessa newsletter, que a gente ficava em contato, né, consumindo notícias de várias universidades do país, me fez perceber o quanto, nesses 10 anos que teve investimento, a ciência brasileira deu um salto, que assim, tem coisas que a gente só está produzindo aqui. Tem tecnologia que a gente só está produzindo aqui. E para mim foi muito legal ilustrar esse projeto, poder fazer parte. E no finalzinho, né, ele acabou em janeiro desse ano, assim, até porque a gente queria chegar, uma ideia que a gente queria chegar, mas é muito difícil furar a divulgação científica, furar a bolha da própria academia, isso é muito difícil, né? A nossa newsletter fez sucesso, várias pessoas comentaram, mas eram basicamente pessoas da própria academia, né? Assim, alunos de graduação, professores, alunos de pós-graduação, mas assim, a minha mãe consumia porque era minha mãe, sabe? Mas não chegava em outras pessoas que estão fora desse circuito. Que é uma pena, né? Não chega nem Sim, nas sim, universidades, né? Não chega nos alunos. sim. E para aumentar o alcance, a gente precisa de grana e era um projeto totalmente voluntário, assim, totalmente voluntário. Então acabou, a gente tem orgulho do que fez, mas ele encerrou esse ano. E no final, assim, uma das coisas que eu fazia, que eu fiz, foi ilustrar pesquisadores brasileiros, né? Grandes nomes. Eu tive que fazer algumas pesquisas também. E aí, isso para mim, assim, confirmou, a gente tem coisas muito originais. A gente tem, sei lá, tem coisa que eu achei que, não, agora que a gente está falando de feminismo na ciência, não, a gente tem físicas brasileiras falando de mulheres na física na década de 30, sabe? Então, assim, tem muita coisa que a gente não sabe, porque a gente consome muita história, muita ciência de fora. Então, para mim, foi muito importante participar e mudou toda a minha relação assim com a ciência e com a ciência brasileira. Legal. Acho que É bem legal você trazer isso, né? Porque a gente está falando de uma juventude que está muito conectada, cada vez mais a gente está na tecnologia. Infelizmente, cada vez menos as pessoas querem ler. E essa questão dos quadrinhos ajuda, né? Quando ele tem um conteúdo assim tão profundo. Então é muito interessante, muito legal. Parabéns. não, eu sou do time que fala assim, não entendeu o que é que eu desenho? Eu desenho. Você desenha. Você é que Desenho, tem tranquilo. capacidade. Todo mundo pergunta o que é que eu desenho, mas não sabe desenhar. E você tem as Eu condições. desenho, né? Ai, legal, muito bom. Algo mais? Não.
Não? Então eu queria retomar uma coisa que a gente conversou na primeira entrevista, que tem a ver com o teu intercâmbio, tem a ver com o comportamento, quando a gente comentou como é a experiência de viver a troca das estações na Europa e como isso influencia o nosso sentimento, o nosso comportamento, algo que a gente não tem no Brasil, né? Eu lembro que eu falei isso, que assim, para mim foi muito legal viver o outono, né? Eu basicamente cheguei no finalzinho do verão, vivi todo o outono e boa parte do inverno, né? E foi muito legal essa experiência de todo mundo, né? Literalmente, né? Todo o ambiente ali, né? De uma forma bem literal, quando a gente chama de ambiente palpável ali, mudar, né? E o quanto isso vai afetando e o quanto isso constitui necessariamente a psicologia que a gente estuda, né, nas metáforas, né? Você é uma pessoa fria. E aí, assim, o que é frio aqui, gente? Não tem frio aqui, né? Aqui inverno, tá? Esses dias até apareceu uma reportagem bem caricata da Bahia, né? Salvador tem seu dia mais frio, aí é, sei lá, 20 graus. Tipo, sério. E o quanto, para mim, essa experiência foi muito legal, né? O quanto isso me trouxe críticas à psicologia que a gente faz, que a gente não faz uma psicologia adaptada a toda a nossa subjetividade. A gente vive uma coisa, a gente descreve com palavras, né, do norte, que não tem muito a ver com o que a gente está vivendo. E o quanto isso da estabilidade né, constância e mudança é diferente, né? Para mim foi muito legal. Eu gostei muito dessa sensação do clima mudando e eu podendo refletir sabe, viver um November Rain, né? Bem triste meu novembro lá e, né, da música do Guns, sabe? Uhum. Nossa, Você vai entende, começando. né? A introspecção, a tristeza, e aí depois tem de novo. A primavera tem essa coisa, esse ar de esperança e tal. Isso está em muita coisa que a gente consome, em muitas músicas, mas é muito louco que não está aqui, né? Assim, a gente tem uma constância, possivelmente, né? Eu nem sei se eu falaria possivelmente não, mas considerando várias coisas aqui, é um privilégio ter uma constância, né? Assim, o que é essa constância climática, ambiental, bem material ali? O que isso não nos oferece em termos de saúde mental, né? Né, tem uma própria depressão aí por avitaminose, por falta de sol. Então, assim, não é uma preocupação. Foi a primeira vez que eu tive essa preocupação, né? Foi lá na Noruega. Tomei vitamina D. Segunda vez que eu estou tendo essa preocupação é agora na pandemia, porque não estamos saindo de casa, né? Mas isso para mim foi muito legal, assim, de ver. Eu notei que, e aí eu falo muito eu, né? Porque eu não acho que é os brasileiros, foi boa parte da minha experiência lá. Eu gostei demais do inverno. Nossa, assim, tem uma quietude ali na neve, naquela coisa branca, que eu achei muito legal, muito legal. Mas ao mesmo tempo, eu notei isso era bem forte para mim, assim, se eu tivesse triste, eu sentia mais frio. Isso, né, Incrível isso, né? você tava puto da vida e tal, nossa, congelava, assim. E às vezes congelar, assim, tive a minha cena maravilhosa, bem clichê, de sentar no litoral, lá no pierzinho, chorar e a lágrima congelar, Ai, né? que coisa Assim, linda. é, é... E ao mesmo tempo, quando eu tava feliz, e tem umas brincadeiras de neve maravilhosas, nossa, maravilhosas, gente. Trenó é um negócio que eu acho que todo mundo devia experimentar na vida. É tipo carrinho de rolimã, mas eu não brinquei de carrinho de rolimã, né? Mas eu fui brincar de trenó com 30 anos na Noruega. É muito divertido. E assim, quando você tá nessa, né, nessa agitação,
nessa felicidade, pouco, bom, para mim a experiência foi muito assim, pouco importa frio, que frio, não tem frio, e às vezes assim, meu nariz tá vermelho e meio congelado, assim, né, às vezes a sobrancelha também ficava, se você suar, você abaixa a sua temperatura corporal, então aí dá um frio do cacete, então você também tem que tomar cuidado para você não suar muito, não se agitar muito, porque se você ficar suado, né, molhado no frio, aí dá um frio do cacete. Isso aconteceu uma vez que meu pé congelou, que eu suei, botei muita meia, overdressing, que o pessoal fala, né, que é se vestir demais. Botei muita meia e suei, aí quando eu parei de suar e comecei a ficar mais lenta, aí meu pé congelou porque estava com a temperatura corporal mais baixa. Mas isso é muito louco, assim, enquanto esse processo aí do outono pro inverno é realmente mais introspectivo, né? Queria eu ter vivido o processo inverso, né, do verão. E isso para mim conversou muito com o momento que eu estava, de, né, uma introspecção para começar a escrever, um luto do final do doutorado que está acabando e o que eu vou fazer da vida e tal. Isso foi, né, toda a experiência na Noruega foi muito legal, assim, né? Acho que uma das coisas que eu falei na outra entrevista, que eu sempre gosto de mencionar, foi a identidade latina que eu ganhei lá, né? Assim, que eu falo que eu ganhei, que eu reconheci. Porque a gente, num país tão racista quanto é o Brasil, a gente vê muito preto e branco, e essa nossa branquitude, tem até umas autoras, uma filósofa e uma linguista, acho que é uma linguista, negras, estudiosas da filosofia africana, né, palavras delas que eu me identifiquei. Essa branquitude mal diagramada latino-americana. Eu acho que é bem aí que a gente entra, né? Esse lugar de branco opressor. Tem classes sociais para a gente se colocar, para a gente ponderar aí. E eu não, né, sendo da periferia, eu não conseguia me colocar aí e entender, né? E aí na Noruega, né, cercada de pessoas brancas de um norte, né, de um norte, eu diria que a Escandinávia é até mais norte do que a própria Europa. Tem essa relação ainda. É, ficou muito mais clara para mim a minha identidade de mulher latina, sabe? Né? Latina americana, não é uma latina espanhola, portuguesa, não, porque tem essa marca da colonização e essa própria dificuldade da identidade que essas outras autoras trazem, né, que para mim me representam. Olha, branquitude mal diagramada latino-americana é ótimo, gostei. E para mim foi uma experiência assim muito boa. Eu consegui observar tantas diferenças culturais e entender melhor a minha experiência de brasileira, né, e o quanto a gente não se reconhece latina, porque, né, latinos são os outros e não a gente, que passa por um pouco da diferença português e espanhol, né, que a gente acaba falando português e o resto dos países espanhol, mas não é só sobre isso, né, a gente prefere o nosso presidente aí, deixa isso cada vez mais claro, a gente prefere se identificar com os, né, americanos do norte do que com os sul-americanos aqui, né, então tem muita coisa que fica clara sobre a sua própria identidade, sobre quem você é, sobre como você percebe as coisas, quando você tem essa oportunidade, esse privilégio de sair do lugar que você está. Né? Eu acho que eu fiz algumas migrações para Ribeirão Preto, né? Depois de Ribeirão Preto para a Noruega, que me permitiram esses deslocamentos, me permitiram um olhar mais distanciado da minha própria realidade, que, nossa, foi só crescimento. Eu acho que seria bom se mais pessoas pudessem ter essa oportunidade de um intercâmbio, né? Porque a gente aprende tanto quando a gente sai da nossa zona de conforto e se coloca em outro lugar, com uma outra cultura, e muitas vezes sofre preconceito, né? Então aqui a gente está super bem, mas quando você chega lá e aí você é visto de uma outra forma, você fala, ah, tá, então isso é sofrer preconceito. Dá bem para entender esse lugar da tolerância. Né? Oslo é uma capital. Eu falo da Noruega, mas eu falo que nem é a Noruega. Foi Oslo. Não conheci o resto da Noruega. E Oslo tem 30% da população composta por imigrantes. Então, assim, em nenhuma outra oportunidade da minha vida eu tive ali
de tão fácil acesso, pessoas de tantos lugares do mundo. Na minha casa, eu morei com 8 pessoas lá, né? Um esquema meio apartamento que você divide a cozinha. Eu morava com quatro noruegueses, um chinês, um belga e um espanhol. Era muito clara a diferença latina, né? Minha e do espanhol, e onde a gente se aproxima, para o resto da galera, assim. Era muito. Eu lembro de um domingo que eu e esse menino, a gente abria a porta do quarto ao mesmo tempo para fazer as refeições. E era tipo 2 da tarde, depois, sei lá, 6, 8 da tarde. E a gente, tipo, não estamos combinando, mas desse hábito, assim, né? Do hábito que a gente vai tendo cultural. E o chinês, assim, né, as coisas que ele comia, observar cada detalhezinho, né? Nossa, o chinês fritava repolho, é uma coisa que eu nunca imaginei fazer, mas ele fritava, e você observar isso, sabe? Treinar tolerância e treinar autocompaixão também, porque se você não sabe falar inglês, você vai tentar outra língua, e o outro vai tentar também, e ouvir, né? Para mim isso foi muito importante, meu inglês melhorou muito, e eu aprendi inglês com 20 anos. Comecei a aprender inglês com 20 anos. Eu falo que uma das maiores conquistas da minha vida é com 32. Tá falando assim, eu não diria que eu sou fluente, mas eu passei 6 meses fora tranquilamente, apresento bem e tal. Estou procurando vagas internacionais, estava antes da pandemia, em termos de pesquisa. Isso foi uma grande conquista para mim. E ouvir de outra pessoa que você tá assim, né? Eu falava, a turma a classe ali da Noruega parecia o Disney Channel, né? Só gente branca, loira, aquelas carinha fofa, rosada. E aí, ouvir dessas pessoas, não sei, talvez o meu inglês que não seja bom, sabe? Dentro de um contexto que eu não estava acostumada aqui no Brasil, de ouvir isso, nossa, isso faz você ter muita segurança, né? Tipo, olha, tá todo mundo se esforçando, sabe? Tá todo mundo tentando se comunicar, e tá todo mundo tentando ser tolerante, sabe? Isso foi muito, muito importante. É um tremendo aprendizado, né? Um crescimento. Foi, até né, esse olhar cultural, para mim, foi uma outra coisa para adicionar para minha prática clínica, porque às vezes a gente parte do princípio que o outro está dizendo o que a gente, né, o que a gente está ouvindo o que o outro está dizendo, assim, tipo, ai, sei lá, tô cansada. Tal. O que é estar cansado? Né? O que é você estar cansado? O que você está fazendo? Aí, assim, a pessoa não está cansada, ela está frustrada, ela está triste, sabe? Ela sofreu uma puta violência, aí você fala assim, tô cansada de ser maltratada. Você não está cansada, você está machucada. Então, assim, essa experiência internacional, se você vai com um pouco de sensibilidade, porque eu acho que né, não é todo mundo que vai, infelizmente, você percebe essas pequenas nuances, assim, sabe? Hoje em dia, eu tenho amigos, assim, que eu fiz lá e continuo conversando, e de vez em quando a gente se pergunta o quanto a língua é uma barreira ou não é. E hoje em dia eu fico assim, olha, eu acho que a língua não é uma barreira, porque tem tantas individualidades sendo atravessadas que quando a gente tá, né? Eu e você, a gente está conversando aqui, né? E o que a gente não está dizendo, não está se perguntando, porque está assumindo que está dito, sabe? Aquela parece Lacan aqui. Mas é por aí, sabe? É por aí, né? Eu diria que a topografia, né? O que, em termos de análise comportamentais, a topografia pouco importa, né? Mas qual é a função, né? Qual é o significado que você está dando? E aí, quando a gente não sabe nada, a gente está investigando. Quando a gente já compartilha alguma coisa, a gente às vezes passa batido. Então, para mim, foi uma experiência que só me enriqueceu, assim. Você me fez lembrar que os brasileiros que vão para Portugal, muitas vezes eles se incomodam com a forma como o português se comunica, né? Porque nós brasileiros, a gente vai com jeitinho, e lá eles são muito diretos. Gostei, não gostei, isso tá errado, você não pode fazer assim, tal. E muitas vezes os alunos chegam lá e eles falam, nossa, mas você viu o que ele me falou? Mas ele não te falou nada demais, é que a gente não está acostumado com essa forma, né, de se comunicar.
Então, até nessa questão de psicólogos, a gente vai encontrar isso até dentro do Brasil. Né? O carioca tem outra forma, o nordestino tem outra forma, o pessoal do sul tem outra forma. A gente tem que saber, que nem todo mundo fala. Total, a diferença cultural aqui no Brasil, eu comecei... eu já tinha um tanto dessa sensibilidade, que eu falo que ir para a Noruega foi suave. Difícil foi sair de São Gonçalo para Ribeirão Preto. Ali foi um choque cultural muito, muito grande, muito forte. E eu morei uma época com uma mineira que a gente tinha brigas que depois eu percebi que eram basicamente diferenças culturais. Era assim, do tipo, nossa, ela esperava que eu reparasse em algumas coisas e eu esperava que ela dissesse. E aí, assim, o carioca é folgado. O carioca é folgado e a gente vive razoavelmente bem aqui, porque assim, você encosta no... Um encosta no outro, já fala, ô, acabou! E aí, assim, e o mineiro, ele é todo acolhedor, ele é todo, né, vai com jeitinho, ele nunca vai falar que tá incomodando. E ele também nunca quer incomodar. Então, assim, se ele nunca quer incomodar e ninguém quer incomodar, ninguém se incomoda. Então, isso quando não tá avisado, né, o carioca folga, o mineiro recua, meu irmão, vai dar merda, sabe, assim... vai acontecer. Tem então, assim, todos os ingredientes para dar merda. Tem, eu quando converso, eu falo assim, sou mineira. Eu falei, vou ter que ir com cuidado, porque culturalmente eu já estou aqui acoplada para ser folgada. Né? Eu me dou muito bem, eu gosto muito dos paulistas, porque para mim paulista não é folgado, mas é muito direto. Então, assim, a hora que eu atravesso algum limite, o paulista não tem dó de falar assim, parou. Aí eu falo, opa, desculpa, tudo bem. Não fala não fala, né, com o mesmo humor, não fala do mesmo jeito, mas fala. Então, em termos de relação, para mim, funciona mais. Me dou muito bem com pessoas do Nordeste, acho que muito porque tem uma expansividade aí fácil, assim, que o carioca também tem, pelo menos eu tenho. Então, a gente tem que ficar muito de olho. E o Brasil é uma... Cada região é uma micro-região, sotaque, o que as pessoas querem falar, mesmo em português, né? Uma das coisas que eu falei, né, naquela outra entrevista foi que eu acho maravilhoso, que é a gente, né, eu levanto da cama com sono, pisco meu olho e sou capaz de falar com 200 milhões de pessoas, né? E o quanto a Europa é fragmentada em línguas. Mas, ao mesmo tempo que a gente tem uma unidade aqui português, a gente tem uma série de regionalidades que a gente não pode assumir que tá dada, né? Porque tem umas palavrinhas ali que são pegadinha, que querem dizer uma coisa, que tem um tom, enfim. Exatamente. Muito bom, muito gostoso conversar. Só faltou sentar na maleta de bar, pegar uma cerveja. Tá faltando isso na minha vida como um todo. Nossa, tô com muita saudade. Eu nem sou a pessoa, hoje em dia eu bebo, eu comecei a beber em 2018, não bebia. Não bebia, vivia um tempo em Ribeirão Preto, não bebia nada. Mas aí eu falei assim, não, vou ceder. Eu nem bebo, mas eu sempre fui frequentadora, sabe, do boteco, do pós-aula, de você chegar e vamos conversar, pessoal, sentindo muita falta. Legal. A gente precisa marcar, né? Depois que voltar para o presencial, a gente precisa marcar um bate-papo. Sim, gente, sentar na mesa do bar, né? Ai. Legal. Alguma outra coisa que você gostaria de comentar? Acho que não, acho que a gente já falou coisa pra caramba, né? Nem sei quanto tempo tem, já vai ficar aqui muito... Tá com 1h20. Então, imagina, alguém vai querer me ouvir por 1h20, se você chegou até aqui, muito obrigada. Nem mereço. Não, foi ótimo. Eu acho que a gente nem percebe o tempo passar, porque é tanta coisa interessante, né? Tanta coisa legal que a gente está conversando. Tá sendo muito prazeroso para mim entrevistar os professores. Eu acho que vocês trazem... A sua ideia é fantástica, não? A sua ideia é genial, assim, é fantástica. Eu acho que micropolítica é por onde a gente vai, sabe? Uhum. Legal. É revolucionário. Então, eu queria te agradecer pela última vez. Muito obrigada por ter disponibilizado tempo para tá falando com a gente, contando um pouquinho da sua história e ensinando tanto a gente, os alunos aí. E eu acho que quando a gente vê a trajetória do outro, a gente aceita melhor a nossa. E, né, eu acho que isso ajuda bastante os alunos, principalmente os mais jovens que estão ainda
né? Mas talvez uma dúvida, alguma coisa assim. Então, é legal ver que cada professor tem uma trajetória diferente, né? E tudo bem. Nossa, e tudo bem mesmo, né? Imagina, quem sou eu para julgar a trajetória alheia? Exato. Então tá bom. Obrigada, Melina. A gente se vê. Obrigada. Tchau, tchau. Beijos. Beijo. Gente, corre lá pro Instagram da professora Melina, que é muito bom. Mas antes, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se, ative o sininho, curta o vídeo e compartilhe com os colegas. Um beijo e até a próxima.